pastor Leandro é servo, hein? Oh, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nossa, mas esse microfone aqui ficou diferente, hein, gente? Minha voz tá saindo tranquila aí? Feia do mesmo jeito, né, de sempre? Pra mim tá meio... Eu acho que esse retorno aqui, eu não entendo muito de som, mas tá bom, Deus tá no controle. Pessoal, hoje eu quero ministrar um pouco sobre a paternidade de Deus e alguns princípios dessa paternidade de Deus, amém? Eu fui muito ministrado ontem, enquanto eu arrumava a casa, então vocês podem ter certeza que é de Deus, porque eu estava arrumando a casa e estava em oração, então a porção vai ser dobrada. E eu estava ouvindo uma ministração e me fez lembrar muitas coisas do passado, muitas coisas que Deus já falou, muitas coisas que Ele vem falando ao longo desses anos de conversão, e eu queria que você estivesse bem atento. Hoje era um culto que seria importante se você tivesse trazido assim alguma coisa para anotar, mas o culto vai estar gravado, depois você pode estar acompanhando, amém? Então abre aí comigo aí a sua Bíblia em Lucas 18. Nós vamos dar seguimento a um texto que a gente leu no culto de quinta-feira, no nosso Famintos. Lucas 18. Versículo 8, amém? Lucas 18, verso 8. E fala assim, ó: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Esse é o mesmo texto que eu utilizei na quinta-feira. Na parte B do versículo fala: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Agora nós vamos ler mais um texto para a gente dar início a essa mensagem, que está em Jeremias 2. Jeremias 2, o versículo 2. O 2 e o 3. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem, e do teu amor quando era noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da tua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Amém? Pessoal, uma das coisas que mais tem destruído famílias e vida de pessoas ao longo dos anos é a ausência da figura paterna. Eu posso falar isso para você como psicólogo, eu posso falar isso para você como pai, eu posso falar isso para você como filho, eu posso falar isso para você com referência humana, com experiência. Algo que destrói um lar é a figura paterna. A figura materna, eu não quero desprezar a figura materna, mas um filho, ele vai sentir mais falta do pai do que de uma mãe. Isso é algo até bíblico. O nosso Deus, Ele se apresentou a nós como pai, e nós temos que levar em consideração que Deus não tem um sexo específico. Concorda comigo? Que Deus não tem gênero? Ele não tem gênero. Teologicamente, Deus não tem gênero. Mas por que Deus não tendo gênero, Ele se apresenta como pai? Você sabia que essa palavra Deus, a palavra deusa, ela veio de um segmento grego, mas essa palavra deusa, ela não existe? Ela tem um segmento grego, mas ela não existe. Por que Deus se apresentou como pai? Por que Deus criou o homem? Por que Deus não trouxe uma tipificação ou uma figura relacionada a um parto para o homem?
Por que foi uma criação? Muitos de nós temos problemas que aparentemente nós não conseguimos explicar. Mas se você olhar para a sua infância, para a sua história, muitas coisas talvez estejam relacionadas ao seu pai. Uma das coisas que eu mais queria na minha vida era escutar do meu pai o seguinte: Nelson, eu tenho muito orgulho de você. A minha vida toda eu nunca gostei, o futebol nunca foi só por querer jogar, mas uma das coisas que me trazia prazer era meu pai ver um jogo meu. Era fazer um gol e ver que meu pai estava na arquibancada. Uma das coisas que me trazia tristeza era saber que o meu pai estava decepcionado comigo. E sempre me trouxe. A minha esposa está aqui e ela vai saber falar isso melhor do que eu. Eu não falo com todas as letras, mas a minha vida é uma constante busca por fazer o meu pai terreno feliz com a minha existência. É uma constante busca. Isso não é vaidade humana. A maioria dos filhos querem ouvir do seu pai: eu te amo, eu tenho orgulho de você. E aqueles que nunca ouviram possuem um buraco dentro de si e falam assim: Deus, quando isso vai acontecer na minha vida? A dificuldade é essa. Com 21 anos de idade eu encontrei Jesus. E quando eu conheci Deus, através do Filho que é Jesus Cristo, porque através do Filho eu fui adotado como filho, amém? Então eu conheci primeiro o Filho, e o Filho me apresentou para o pai dele. E o pai foi e me adotou, por quê? Porque o Filho gostou muito da minha pessoa. A misericórdia veio sobre a minha vida através do Filho, mas o pai me adotou. E quando eu conheci o Filho, ele me apresentou para o pai. E aí eu transferi boa parte das coisas para Deus. Então quando eu sentia que Deus estava me usando, eu sentia que Deus estava orgulhoso de mim. Veja que há uma transferência. Eu queria o meu pai se orgulhando de mim, e eu passei a querer ver Deus se orgulhando de mim. Muitos de nós sentem uma ausência do pai, e isso acaba sendo transferido depois com relação a Deus. Muitos de nós têm dificuldade de relacionar com o pai. Quem tem um pai sistemático, um pai durão, um pai que quer ver você sempre assim na linha, sabe do que eu estou te falando. Às vezes você vai assim para perto do seu pai. Eu creio que aqui hoje tem talvez homens que têm uma dificuldade tão grande de dar um abraço no pai, tem uma dificuldade tão grande de dar um beijo no pai. E como que você vai abraçar a Deus e beijar a Deus se você tem dificuldade com seu pai? Você não tem uma concepção do que é pai na sua mente. Você não tem uma concepção plena. E esse texto aqui de Jeremias, ele me explica o texto de Lucas. Que o filho veio para a terra, e será que ele encontrou fé na terra? E fé é aquilo que nos leva até o coração de Deus, o coração do Pai. E o texto de Jeremias, ele está dizendo o seguinte: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Olha a próxima expressão: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem. A primeira coisa que o texto de Jeremias traz é um Deus que sente saudade do seu povo. E eu vou falar para vocês, uma das coisas mais gloriosas que eu vivi na minha vida foi quando eu fui para o Quênia, e na despedida eu vi meu pai chorar porque eu estava saindo da minha casa. Porque embora o meu pai não seja um pai que demonstre amor com palavras, embora o meu pai não seja um pai que me pega no colo e que me senta no colo dele, que me dá carinho e que me dá um beijo no meu rosto, querido, eu vou te falar, eu sinto falta dessas coisas. Ele demonstrou através da saudade o quanto ele me ama. Muitos de nós não sabemos que Deus sente saudade da nossa presença. Muitos de nós se vê tão inferior que imagina, pô, mas Deus vai sentir saudade de mim? Muitos de nós não têm visto Deus como pai porque nunca se posicionou como um filho. Um filho, querido, ele tem que sentir o cheiro do pai, ele tem que andar como pai.
O filho, ele tem que parecer com o pai. O filho tem que brincar de maneiras idiotas com o pai. Sexta-feira minha esposa chegou. Chegou ela e a Radassa naquele pique. Empolgação total. Deitei lá no sofá, ela virou e falou o seguinte: eu sou doutora. Correu lá dentro, pegou um monte de panelinha, copinho, colherzinha e veio. Papai, onde está Dodói? Eu falei, está aqui. Aí ela olhou, passou a colher, como se fosse um negócio. A Jéssica entregou para ela umas seringas antigas. Ela, não vai doer, tá bom? Tá bom? Eu falei, tá bom. Veio, ela aplicou a injeção. Ela correu, a Jéssica pôs um pouquinho de água. Ela, bebe o remédio, tá bom, papai? Bebe o remédio, não é ruim, pode beber. E eu lá, bobão, deitado lá, e ela fazendo de tudo comigo. E depois quer brincar de esconde-esconde, depois quer brincar de outra coisa. E a gente cede e vai brincar. Mas eu vou te dar um exemplo agora bacana que você vai entender o que eu estou falando. Na minha casa, tem TV a cabo, tem internet. Eu tenho celular, minha esposa tem celular. Normal isso na vida de qualquer um. Eu podia simplesmente sentar minha filha e colocar um desenho para ela ver e ela ia ficar ali. Eu podia simplesmente interter ela num canto e ela ia ficar. E isso é o que muitos de nós, aleluia, temos feito hoje em dia. A gente pede uma coisa para Deus e na hora que Deus, que é pai, vem e entrega o que você quer, você interte com aquilo que Ele te deu e você negligencia a paternidade dEle em prol daquilo que você recebeu. Então você fica em frente às coisas que Deus te dá e você vira o quê? Um filho mimadão, que quer só usufruir do que o pai conquista e te entrega, e que no futuro vai sentir saudade dele, porque desfrutou muito mais daquilo que ele colocou na sua mesa, do que da presença dele. Isso é forte, gente. Isso é algo muito forte. Tem muito filho que está vivendo de presente, que está vivendo do Natal, que está vivendo do aniversário, e está esquecendo da presença do pai. Filho tem que sentar no colo, filho tem que dormir na cama, filho tem que poder levantar de madrugada e ir para a cama do pai, mesmo que o pai volte ele depois, mas ele tem que ter esse direito. Filho tem que ter o direito de, na hora que o pai vai usar o banheiro, fazer o número 1, o 2 ou o 3, não sei qual que você está fazendo hoje em dia, o filho tem o direito de ir lá e bater, perguntar o que a gente está fazendo e você tem que responder. E a gente não está vendo Deus assim, a gente está vendo Deus de maneira distante. O primeiro ponto é um Deus que sente saudade. Saudade de quê? De filhos, de relacionamento de filho. Deus não está com saudade de relacionamento religioso, Ele está com saudade de relacionamento de filho. Se eu te contar algumas coisas que eu converso com Deus, você vai desviar, querido. Você vai desviar. Porque eu não vou para diante de Deus, não é para falar só de... Não, querido, eu falo de tentações, eu falo de problemas. Eu falo de coisas que eu ri, que eu não deveria ter rido, que eu falei. Eu falo o quanto eu estou sentindo saudade da minha esposa, de todas as áreas do meu casamento. Falo de tudo com Deus, o que eu gosto, o que eu não gosto. O irmão me chama para comer na casa dele, eu falo com Deus, nossa, mas podia tanto ter aquilo. Se não tiver, não tem problema não. Você tem que começar a conversar coisas triviais com Deus. Deus não está em busca de algo metódico ou de algo formal. Deus está em busca de um relacionamento. Quando, nesse texto de Jeremias, a palavra de Deus veio através de Jeremias e começou falando assim, ó: lembro-me de ti, da tua afeição, de quando era jovens. Sabe o que eu lembrei aqui, gente? Eu estremeço por dentro com isso aqui. Eu lembrei do meu primeiro amor. Ali eu era filho de verdade, cara. No primeiro amor você é filho de verdade. Você não sabe orar, você ora do seu jeitão, não é não? Você não sabe da paz do Senhor, você cumprimenta de qualquer jeito. Você não tem nem tanta reverência para chegar na frente de Deus. E hoje parece que a gente está indo para diante de uma corte, né? A gente chega, faz sim, bate continência, ajoelha, leva a mão, isso e aquilo. Até você começar a falar com Deus, você já fez um teatro todo.
quando Ele conhece o seu coração, Ele sabe que muitas coisas que você está fazendo, você nem tem tanta referência, é porque é religião mesmo. É porque Ele sabe que você está fazendo por fazer. Isso aqui quando Ele fala, eu lembro, ó, no tempo da sua mocidade, ó Israel, da sua afeição. Deus está falando, eu lembro da sua paixão. Eu lembro quando você ia naquele culto, não era pelas pessoas que estavam ali. Eu lembro quando você ia por minha causa. Eu lembro quando você começava um jejum, não quando o seu líder trazia um jejum, ou quando a igreja toda jejuava. Eu lembro quando você começava um jejum sem ser em prol das coisas, mas começava um jejum para se aproximar de mim. Eu lembro quando não tinha necessidade de ser aquele grande pregador que estaria ali ministrando. Qualquer um que abria a boca para falar ao meu respeito, você estava quebrantado. Eu lembro da tua afeição na tua mocidade. Eu lembro da tua dedicação nos primeiros dias. Lembra aí da sua dedicação nos primeiros dias? Lembra aí dos primeiros dias, querido? Quanto tempo tem que não sai uma lágrima do seu rosto? Quanto tempo tem que você não perde uma noite na presença dEle? Quanto tempo tem que um mínimo, uma coisa tão pequena, mostra para você o quanto Deus é na sua vida? Deus entregou essa palavra para Jeremias, não num período muito bom de Jerusalém. Aqui era uma exortação à cidade, ao povo de Israel. Era uma exortação. E em vez de Deus falar o seguinte, olha, Jerusalém, vocês vão tudo queimar no inferno, porque vocês têm negligenciado a minha vida. Deus começa falando, eu sinto saudade de você. Eu sinto a sua falta. E o que me deixa indignado, como pode um Deus tão grande sentir a minha falta? Como pode um Deus que tem inúmeras pessoas melhores que eu na terra sentir a minha falta? Será que tem alguém mais apaixonado que o pastor Nelson por Jesus na terra? Inúmeros, queridos. Será que tem alguém mais apaixonado que você por Jesus na terra? Existem inúmeras pessoas mais apaixonadas do que nós. Então por que Deus sente a nossa falta? Por que Deus sente saudade de nós? Porque um filho, querido, nunca vai ser mais importante do que o outro. O pai pode ter o melhor filho dentro de casa e o pior filho. Um nunca vai ser mais importante do que o outro. Eu conheço famílias que trabalham, que estão vivendo o problema da dependência química dentro de casa. Tem aqueles filhos que mais dão orgulho para a família e tem aqueles filhos que mais dão trabalho. Mas mesmo dando todo o trabalho, é difícil você ver uma mãe ou um pai abandonar ele. Quem está sofrendo é a mãe e o pai. Tem inúmeras pessoas melhores, mas Deus não faz acepção de pessoas. Você é filho e pronto, Ele sente saudade de você. Essa palavra é para você. Essa palavra não é para quem não veio no culto. Essa palavra não é só para mim, é para você. É para todos nós de maneira individual. Eu queria que você imaginasse como se você estivesse na sua casa escutando essa palavra, sei lá, num CD, num DVD. Ela é individual. É uma palavra para reflexão pessoal. Ele sentiu saudade da afeição daquele povo enquanto o povo era jovem. Olha o que está escrito ainda. E do teu amor quando noiva. Vamos destrinchar isso aqui. Ele sente saudade da afeição do povo enquanto era jovem e do amor quando noiva. Se eu tinha amor por Deus quando era noiva, significa que em um determinado momento eu não sou noiva. Você estabeleceu um compromisso com Deus. E Deus, querido, eu vou te falar uma coisa aqui bem pessoal. Deus fica muito mal acostumado com algumas coisas. Porque Deus não vai permitir e não vai aceitar você retroceder na sua intimidade. Ele não mede pelos níveis baixos, Ele sempre vai ficar na expectativa de você ultrapassar onde você chegou. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu e essa moça linda aqui, a gente já namorou. E teve um tempo na minha vida com ela que a gente andava de mão dada. Mas você acha que eu sou bobo? Você acha que eu queria o resto da vida ficar andando de mão dada com ela? Eu queria avançar no nível de intimidade. Você entendeu do que eu estou falando? Você não é bobo. No nível
de intimidade com ela. Porque ela é a minha noiva, ela é a minha esposa. Eu tenho liberdade com ela. Eu tenho intimidade com ela. Eu já passei da época de dar selim e beijinho na boca, querido. E isso é muito sério, porque é a mesma coisa de Deus. Você avança no nível de intimidade com Ele e desce no nível de intimidade. Você acha que Ele quer você naquele nível raso? Ou Ele quer que você rompe com esse nível de intimidade que você tem? Se você pode oferecer muito para Deus, Ele sempre vai achar que você pode oferecer mais. Você pode acreditar que você ofereceu tudo para Deus, sempre vai haver um pouco mais para você oferecer para Deus. Ele sente saudade do tempo de intimidade, do tempo de noiva. E ele sente saudade. O texto me garante aqui em Jeremias 2:2. De como me seguias no deserto. Seu pai não vai ficar do seu lado, não é só no momento bom não, querido. Eu já passei momentos muito difíceis na minha vida, momentos de negligência. Eu estava em Patos de Minas em 2008, e eu praticava parkour, saía pulando aqueles prédios, subindo em muro, um monte de coisa. E eu pulei numa casinha velha e caí. E embaixo de no lugar que eu caí tinha uma cerca, daquelas que tem uma estrela assim, vocês já viram aquela cerca? E dilacerou minha perna, rasgou minha perna, tem uma cicatriz horrível aqui. No outro dia cedo, o meu pai estava em Patos de Minas, com raiva de mim, chateado comigo. Você está aqui para estudar, você não está aqui, não é para ficar pulando muro não. Mas o meu pai estava lá, com raiva de mim, comprando o meu antibiótico, decepcionado comigo, pagando remédio. Quem estava lá? O meu pai. No tempo de deserto. Quando eu precisei voltar para João Pinheiro, e meu pai me orientou: quando você casar, você vai entender o que é casamento. O dia que você pagar uma conta de água, você vai entender o que é casamento. O dia que você pagar uma conta de luz, você vai entender o que é casamento. O dia que eu voltei para João Pinheiro, que eu decidi ficar aqui, que eu não tinha um lugar para mim ir, que eu não tinha nada, eu não tinha móveis, eu não tinha nada. Eu não fui ficar num quarto na casa do pastor Leandro. Não que ele não pudesse me receber. Eu não fui para a casa do pastor Emerson. Eu não fui para a casa do meu avô. Eu não tinha ninguém tão legal, por exemplo. Mas o meu pai já tinha um quarto lá com uma cama de casal e um lugar para me guardar as minhas roupas. E do jeito mais durão dele, ele falou: se vocês decidirem ficar no Brasil, vocês podem ficar aqui. Do jeito mais duro dele. Eu reconheço a linguagem de amor do meu pai, sabe por quê? Porque eu tenho intimidade com ele. Hoje ele não precisa me abraçar mais. Eu sei que ele me ama. Eu sei quando ele se sente assim, arrependido de alguma coisa que ele fez, como que ele tenta puxar assunto comigo. Ele me manda um vídeo de alguma coisa engraçada no WhatsApp e ele espera ver o que eu vou falar. Quando ele está muito sem graça, ele faz isso. Porque eu conheço meu pai. No deserto, quem me assiste é o meu pai. De repente você está falando assim, pensando: pastor, mas eu não tive esse relacionamento com meu pai, e o meu pai é um cara que me abandona no deserto. Está vendo a sua dificuldade de ver isso em Deus? Porque você passa isso na sua vida. Você precisa ser curado, querido. Muitas coisas eu descobri em Deus, eu fui curado em Deus. A necessidade de ver meu pai sentir orgulho de mim, eu fui curado em Deus. Foi Deus que me curou, foi Deus. Foi o primeiro assim que virou para mim de fato e falou assim: é para isso que eu te criei. Você está indo no caminho certo, continua. Está show de bola a sua caminhada, vai, continua, persegue o chamado. Eu ouvi isso, foi de Deus, então foi Ele assim que me guardou. Mas tinha uns caras na época de Jesus que eles não entendiam, porque eles estavam tão impregnados com a religiosidade que eles não entendiam. O pobre Nicodemos, no dia que encontrou com Jesus, ele falou o seguinte, ele estava tão assim, alarmado, que ele falou assim: e agora, o que eu vou fazer na minha vida? Jesus falou assim: você tem que nascer de novo. Mas você não vai nascer de uma mulher, porque Nicodemos questionou: mas como eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer? Jesus falou: esse cara não entendeu nada. Eu estou falando de um novo nascimento. Quem nasce de novo, nasce de uma nova família. Quem nasceu de novo, precisa ter um novo pai.
E Jesus falou: Nicodemo, você tem que nascer da água e do Espírito. Como que você vai curar as necessidades que você tem paternas na sua vida? Na água e no Espírito. Como que você vai se sentir amado? Reconhecendo que Deus é o seu Pai. Você foi adotado. Já falei sobre isso aqui 1 milhão de vezes. Escuta bem, você não tem para onde voltar. Checkmate, você perdeu, game over. Você está contra a parede, não tem para onde voltar. Como assim, pastor? Não tem? Não tem. Ou você vai ser um filho para honra, ou vai ser um filho para desonra. Porque se você ouviu essa palavra e conheceu essa palavra, ou você vai arrepender amargamente daqui a uns anos de não ter aproveitado o Pai que sempre esteve presente, ou você vai se sentir orgulhoso de ter aproveitado tudo. Das duas umas, você vai ser um dos dois. Esse filme está repetindo ano após ano. Ano após ano. Você não tem como voltar. Você estava num orfanato chamado vida. Aí um dia, no dia de visita do orfanato, chegou um cara lá, gente boa, um menino gente boa, chamado Jesus. E você gostou tanto com ele, porque você brincou com ele ali no parquinho do orfanato. Vai entendendo a minha conjectura. Você brincou com ele, ele te fez sentir tão importante. E ele falou o seguinte: ó, fica aqui mais uns 2 dias, mas se você quiser, quando eu voltar aqui, se você quiser, você vai vir para minha casa, que eu tenho certeza que meu pai vai te adotar. E os 2 dias passaram e Jesus chegou ali e te adotou. E Deus chegou ali e te adotou. Agora eu te pergunto, o que eu já falei aqui inúmeras vezes: um órfão adotado tem para onde voltar, querido? Você já viu uma criança que foi adotada pedir para voltar para o orfanato? Já viu uma criança que foi tirada da rua, que você levou ela para sua casa, deu banho nela, deu comida, deu ali um banho quente, né? Uma criança que você deu um chocolate ali, colocou ela na sua casa e fala assim: ó, não preocupa não, a partir de hoje eu vou cuidar de você. Já viu ela acordar no outro dia e falar: não, eu quero ir morar na rua? Criança não faz isso não, querido. Por isso que você está de checkmate, não tem para onde você voltar. Mas você pode decidir: ou eu vou ser filho de verdade, ou eu vou ser um filho mimado. Que no Natal meu pai traz um brinquedo para mim, eu rasgo sem nem olhar no rosto dele e vou para um canto brincar e esqueço ele do lado. Deixo meu pai. Eu tenho um temor muito grande sobre isso, sabe? E assistindo a ministração sexta-feira, o pastor que estava ministrando sobre esse tema de paternidade, ele usou até outros textos. Ele falou o seguinte: pediu para os pais levantarem a mão, e eu estava lá dentro de casa sozinho, levantei a mão. E ele falou o seguinte: você não tem que ser para o seu filho o que o seu pai foi para você. Você tem que ser para o seu filho o que Deus é para você. Se eu estiver acostumado com um Deus que só me dá as coisas, porque Ele vai continuar te dando. A lei da semeadura é verdadeira, você vai continuar usufruindo dela. Ele vai continuar te abençoando com muitas coisas. Mas se você for acostumado com esse Deus, só o Deus de dar as coisas, quando você tiver filhos, você vai ser esse tipo de pai. Eu não vou te falar, porque tem 2 anos que eu sou pai, e eu já errei demais nesses 2 anos. Errei demais nesses 2 anos. Só 2 anos e eu já errei, eu já fiz tanta burrada com a minha filha. Mas eu quero aprender com meu pai de verdade a ser um pai de verdade para ela. Para mim, eu acho que um dia fantástico, talvez uma ideologia de um melhor dia, seria se alguém perguntasse para ela assim: como foi seu pai? E ela falasse assim: meu pai foi tudo que Deus é para mim. Meu Deus, eu acho que se a Radassa desse uma resposta dessa, porque, gente, olha, é a lógica. Eu não estou desmerecendo o papel da mãe. A ausência da mãe também pode gerar inúmeros problemas na vida de uma criança. Mas olha, é a lógica. Você vai entender o que eu estou te falando um dia. Quem já é pai e mãe já sabe. Às vezes você está ali de madrugada, dormindo, querido. Você escuta: papai, mamãe,
Aí sua esposa te cutuca e fala assim, vai lá, meu amor. Aí você levanta, aí você vai lá. Você tem das duas uma, ou você pega e faz dormir de novo, ou você pega e leva para a cama. Mas você escuta. Os primeiros dias da Radassa, os erros de pai de primeira viagem. Tinha dia que eu chegava pertinho dela, você vai entender, Jéssica. E eu chegava perto do ouvido do nariz dela. Gente, será que essa menina está respirando? E ela dormindo, e eu, gente, eu vou cutucar ela, porque ela tem que estar viva. Aí eu levava a mão na mãozinha dela, ela apertava, eu, graças a Deus. Voltava para dormir. Dormia 5 minutos, eu, gente, mas essa menina não chora. E ela não era de chorar. A Radassa não acordava à noite para mamar, não. Aí eu ia lá, gente, será que aconteceu alguma coisa? Ela virada, com a cabeça para baixo assim, ó, de bruços. Eu, meu Deus, sufocou. Chegava lá, ela está acordada do mesmo jeito. Agora deixa eu te perguntar se há alguma diferença. Prepara aí. Será que tem alguém sentado na beirada da sua cama toda noite? Independente se você vai levantar ou não para falar com ele, será que ele está sentado ali, querido? Eu estou conjecturando, obviamente, mas será que ele está atento? Será que algum dia quando você acordar e chamar por Deus, ele vai falar assim, espera só um minutinho? Será que algum dia o trabalho de Deus, a criação, vai ser mais importante que o filho? Ele nos chamou de a coroa da criação, ou seja, o que de melhor ele fez. Os oceanos nunca vão ser mais importantes do que nós. O universo jamais terá a nossa beleza. As matas jamais terão a nossa complexidade. E Ele nunca vai dar atenção para o resto. Em prioridade, a atenção para nós. Esse povo aqui, ó. Esse povo estava ouvindo talvez uma das coisas mais difíceis de se ouvir de um pai. Imagina você morar a vida toda com seu pai dentro de casa e ele chegar num dia diante de você, chegar assim para você e falar o seguinte, ó, você está morando com ele, você encontra com ele todo dia, ok? Você almoça com ele todo dia. E ele chegar para você e falar assim, ó, eu tenho saudade de você. Pai, mas eu moro nessa casa. Não, mas eu sinto sua falta. Mas falta de quê? Não, porque quando você era criança, você era mais amoroso comigo. Porque eu me lembro da sua afeição quando criança. Pai, mas eu ainda sou amoroso. Não, mas eu lembro que quando a gente não tinha nada, você deu mais valor em mim. Depois que eu te dei esse computador, você não sai da frente dele. Depois que eu te dei esse celular, você não larga isso para nada. Vê se tem alguma diferença. O que Deus falou? Eu sinto saudade da sua afeição na sua juventude. Eu sinto falta de você no momento semelhante quando foi o tempo do deserto. É a mesma coisa dessa conjectura que eu estou te dando. Pode ser que a gente passe a vida toda do lado de Deus e Ele ainda sinta saudade da gente. Essa idade ali é igual está assim, ó, a Mariana mais ou menos, o João. É uma idade terrível. Com todo respeito, amém? É bênção, são bênçãos. Mas eu estou me preparando para essa idade, sabe por quê? Eu lembro, gente, quando eu chegava em casa correndo com a mochila, jogava ela, assistia Dragon Ball Z e saía para a rua para jogar bola e nem falava nem oi com meu pai e com a minha mãe direito. Vocês não estão errados, não, mas é o que acontece, é normal. Um momento que, eu fico pensando nisso, às vezes eu sofro por antecipação. Parece coisa de filme, mas é uma coisa bem parecida com Deus. É o momento que você vai andar com a sua filha para levar ela no colégio. Ela, não, pai, não precisa de me trazer de mão dada mais não. Eu vou passar por isso, querido. Eu já estou sofrendo. Eu chamo a Radassa, por exemplo, de bebê. Ela, não, pai, na frente dos meus amigos não me chama de bebê mais não. Eu sei, querido. E às vezes a gente está assim com Deus. Na frente dos amigos a gente não pode ter tanto contato com Ele, porque afinal, né? Não posso mostrar que eu sou filho. Eu tenho que ficar no anonimato. É melhor eu ser evangélico do que ser filho. Perto dos meus amigos eu não vou mostrar quem é. Não, que é isso, pai. Do lado do meu namorado, do lado da minha namorada. Revelar que eu sou filho, não, que é isso, eu sou evangélico. Eu vou te falar uma coisa.
corre um risco muito grande, de uma geração de evangélicos serem condenados, porque Deus não está à procura de uma geração de evangélicos. Deus está à procura de uma geração de filhos. De filhos. Uma geração de evangélicos fracassou. Por que o avivamento não continuou na Rua Azusa? Por que hoje as Ilhas Fiji já não são 99% cristã, como na época do avivamento? Aonde estão os rastros de John Wesley? E de muitos outros? Uma porcentagem vingou, mas a geração religiosa vem só perdendo força a cada momento. Por ano nós realizamos uma média de 5, eu acho, encontros por Deus. Pelos encontros com Deus passa uma média de 40 a 60 pessoas, vou pôr isso aí. Mas você pode colocar, às vezes, começa a pensar aí num número. De repente nem 25% dessas pessoas se estabelecem. Muitos ainda com religião, querido. Rever seu relacionamento com Deus. Pela sua vida, rever o seu relacionamento com Deus. Você está ouvindo de um cara que eu pedi o pastor Leandro para ministrar hoje. Eu estava limpando a casa e chorando e pensando: saudade de mim? Primeiro amor? Tem alguma coisa errada, querido. Tem alguma coisa errada. Olha o versículo 3, o que está escrito. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Israel era consagrado, era devotado, era entregue, era aliançado. Quem aí tem o pai, o pai terreno vivo e relacionamento com o pai? Levanta a mão aí. Sem constrangimento, querido, eu não quero, se você não tem, glória a Deus, Deus vai suprir essa necessidade. Se alguém chegar perto de você, sem te conhecer, e começar a falar mal do seu pai, mas muito mal, qual vai ser sua reação? Ou até de quem já perdeu o pai? Sabe por que você não vai aceitar? Porque o seu pai, sendo bom ou não, você tem uma aliança com ele. De sangue. Você é consagrado ao seu pai, de sangue. Você tem o mesmo DNA que ele. Isso é sangue. É aliança de sangue. E a nossa aliança com ele também é de sangue. É pelo sangue do filho dele que nós temos aliança, que nós somos filhos. E o que eu estou fazendo com essa consagração? Eu estou devotado a ele, querido? Rever sua paternidade. Começa a investigar o seu relacionamento com Deus. Será que os problemas que você tem em se relacionar com Deus não estão relacionados à dificuldade que você tem com seu pai, ou que você já teve com seu pai? Não perde a esperança não, porque Deus está entrando na sua vida justamente para te mostrar que essas dificuldades do passado, elas jamais vão impedir de você de ter um relacionamento com Ele. Jamais, querido. Jamais. Deus está em busca de uma igreja de filhos, querido, amém? De filhos. O mundo está corrompido, mas Deus está em busca de uma igreja de filhos. De uma geração de filhos. Deus não está em busca de uma geração de católicos. Ele não está em busca de uma geração de evangélicos. Deus não está em busca de uma geração denominacional. Deus está em busca de uma geração de filhos que entram no santo lugar na hora que quer, que falam com Ele da sua maneira, que expõem quem é de verdade. Deus está em busca de filhos. Se Deus quisesse um exército, Ele tinha levado Israel
para inúmeras outras batalhas. Para finalizar, quem concorda comigo, levanta a mão nisso aqui, ó. Você concorda que na época que Jesus veio para a terra, já existiam sacerdotes? Quem concorda? Já tinha, querido. Você concorda que quando Jesus nasceu, um pouco depois, ainda existiam profetas? Existia, João Batista era um profeta. Você concorda que ainda existiam adoradores? Existiam, queridos. Existiam mestres? Existiam. Existiam doutores da lei? Existiam fariseus, publicanos e inúmeras outras pessoas. Existiam instituições religiosas? Existiam. Você concorda comigo que quando Jesus nasceu, boa parte do Antigo Testamento já estava presente? Já estava, querido. Ele cita o profeta Isaías inúmeras vezes na palavra. Já tinha Bíblia naquela época, olha que fascinante, já tinha uma espécie de Bíblia naquela época. Por que Deus não fez a obra da redenção através daqueles homens? Por que Deus não continuou a obra através daqueles homens? Presta bastante atenção nisso. Deus não continua com os sacerdotes, com os profetas, com os levitas, com os outros que estavam ali. Deus não continua, porque quem dá valor no legado de um homem, quem dá valor a legado é o filho. Quem dá valor à história do pai é o filho. Quem não quer envergonhar, quem não quer manchar o seu nome por causa do pai é filho. Se o sócio precisar um dia te trair, ele te trai. Mas filho é filho. Deus não queria continuar com as pessoas que já existiam. Ele queria continuar através do filho. O ministério do filho. Para que eu e você nos tornássemos filhos. E continuássemos o ministério de filhos. O nosso ministério é um ministério de filhos. De filhos. E filhos lutam pelos interesses do seu pai. Nós estamos em busca de uma igreja cheia? Não, querido, nós estamos em busca de filhos que vão fazer valer o reino do seu pai. Quando eu estou na minha célula com os membros da minha célula, eu estou representando o meu pai. Quando eu estou tratando com a minha esposa e com a minha filha na minha casa, eu não estou representando o Nelson simplesmente. Eu não estou representando a comunidade cristã transformados ou o pastor Emerson. Eu estou representando o meu pai. Eu tenho que ser reflexo do meu pai na minha casa. Porque eu relaciono com ele. Como eu posso relacionar com o meu pai e oferecer algo que não é do meu pai? Então, se eu ofereço algo que não é do meu pai, é porque eu estou passando mais tempo na rua do que em casa. Eu estou passando mais tempo na rua do que em casa. Você não vai ver o seu pai sentar com você na mesa e te ensinar 5 palavrões na noite para no outro dia continuar ensinando. Você aprende tudo na rua. Tudo que não presta é fora, querido. Pode até ter referências ruins dentro de casa, mas o seu pai não quer nem as coisas. Já viu que tem pai que fala assim, ó, faz o que eu mando e não faz o que eu faço? É porque ele sabe que o que ele faz está errado, mas ele não quer que você cometa o mesmo erro. Tem muito filho de Deus passando mais tempo na rua, passando mais tempo com amizade, passando mais tempo com interesse do que na casa dele. E aí você reproduz a rua, você não reproduz o reino. Você reproduz as coisas naturais, você não reproduz o reino de Deus. Porque você está convivendo só com naturalidade, você não está convivendo com o reino de Deus. E é muito fácil você culpar as outras coisas, porque você não tem contato com as coisas do Pai. O meu convite para você hoje é um convite simples. Na hora que nós estivermos orando, independente do que sentado ou em pé, do jeito que você estiver, procura o colo dele. Deus não está aqui para te cobrar indiferença de anos ou de meses. Deus está aqui para te acolher como se fosse a primeira vez. Quando o pai do filho pródigo viu ele vindo correndo e foi questionado pelo outro filho, que falou assim, mas o meu irmão, ele só te deu prejuízo até hoje. O pai olhou e falou assim, olha, esse filho aqui, ele estava morto
e ele reviveu. Deus está em busca da ressurreição dos filhos, amém? Você precisa ressurgir, você precisa gritar, você precisa chegar em casa, abrir a porta correndo do lugar secreto e falar: pai, eu cheguei. Você precisa entrar no santo lugar, se jogar no colo dele, independente se tem um ano que você não vai lá, e falar assim: papai, eu estou de volta. Você tem que chegar correndo e passar a mão no rosto dele e não ficar preocupado se ele vai tratar com indiferença. Você tem que falar assim: eu voltei para minha casa. No dia que você voltar, não vai ser diferente. Um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés, uma roupa para você vestir e uma festa. É isso que ele quer te dar, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Querida, eu quero te chamar para viver essa realidade profética da paternidade de Deus na sua vida. Filho não tem tanta preocupação com as coisas, querido. Mexe comigo na rua, eu vou chamar meu pai. Vai me bater, eu vou chamar meu pai. Você conhece o meu pai? Você sabe onde meu pai trabalha? Você é filho de quem? Quando você chega nos lugares, você é filho de quem? Vocês conhecem o pastor Nelson? O pessoal da rua fala: ah, é o filho do Valdisson. Porque eles veem em mim o meu pai. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: você conhece o Jefferson? Conheço. Quem é o Jefferson? O Jefferson é um rapaz, ele é uma bênção, ele é cheio de Deus. Eles não estão vendo em você, Jefferson, não é você, é o pai. Eles precisam ver em você o pai. Eles não têm que ver em você as outras coisas, têm que encontrar em você o pai, amém? Eu quero convidar você a se envolver nesse momento de adoração, se entregar no colo do seu paizinho, amém? Querido, ele sente saudade de nós, assim como ele sentiu saudade do povo de Israel. O filho está sobre a terra procurando a fé, porque ele quer encontrar outros filhos. Ele quer te levar a uma convicção plena de que Deus é com você assim como Ele é com ele. Saia desse comodismo, querido. Quantas coisas você tem feito no seu dia a dia que tem te afastado da presença de Deus? Abre mão de tudo, deita no colo dele, chega correndo em casa, joga os seus chinelos para o lado, joga a sua mochila na sala, esquece o almoço que está na mesa, esquece o programa que vai passar e corre para o colo dele. Você foi adotado, querido. Além disso, você tem uma dívida de gratidão. Ele entregou o filho na cruz porque ele queria uma casa cheia. Ele não queria uma casa vazia, ele queria uma casa cheia. Por isso ele entrega o filho na cruz, para que inúmeros outros filhos cheguem e ocupem os seus lugares. A palavra de Deus me garante que na casa do meu pai há muitas moradas, querido. Existem inúmeros quartos. Você não precisa dividir quarto com ninguém. Tem um lugar lá com o seu nome, tem uma porta com o seu nome, tem um quarto com as suas características. O Senhor, Ele te chama para ser filho. Ele não quer que você seja sócio dele. Ele não quer que você seja participante das coisas dele. Ele quer que você seja filho. Ele quer que você chegue correndo e pegue aquela jarra de suco, sem usar copo, e beba ali no bico, querido. Isso é intimidade. Deus quer que você chegue correndo ali, ó, suado da rua, e se jogue nos pés dele, nos braços dele. Deus quer que você chegue correndo, como se ele estivesse voltando de viagem, e diga assim: papai, o Senhor chegou. Querido, ele sente saudade de nós, do tempo da nossa juventude, do tempo do primeiro amor, aleluia. Saudades das orações, querido, que não eram interrompidas por ninguém. Saudade das orações que não precisavam de tanto esforço. Saudade das lágrimas que escorriam no nosso rosto, sem que nós tivéssemos uma causa para pedir. Nós simplesmente chorávamos. Nós não chorávamos em prol de algo, nós chorávamos por Ele, querido. Nós não chorávamos pelo desejo de amanhã, nós chorávamos por Ele. Ele sente saudade de uma casa cheia, mas não é uma igreja cheia. Ele sente saudade das madrugadas, ele sente saudade da palavra dele. Ah, querido, você está escutando isso de alguém que está com muita saudade de algumas coisas. Eu estou com muita saudade de algumas experiências, querido. Eu estou com muita saudade do primeiro amor. Eu estou com muita saudade daquele momento tão genuíno de intimidade, aleluia.
Ah, querido, eu tenho saudade de quando me faltava conhecimento, mas me sobrava disposição para estar na casa. Saudade de quando me faltava conhecimento, mas sobrava em mim autenticidade para dedicar o meu tempo a Ele. Oh, querido, você é filho. Você é filho. Não jogue fora o nome, querido. Não se envergonhe do nome dele. Se entrega aí, querido. Chama a atenção do pai aí, ó. Chama a atenção dele, querido. Aleluia. O amor paterno seja curado pela necessidade de aparecer para o seu pai terreno, curado da ausência do pai ou de um pai rigoroso. Tudo aos que receberam e aos que creram em seu nome. Se entregue a Ele, querido. Se entregue aí no seu lugar. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Eu tenho esse direito. Eu sou filho de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Testifica, Senhor. Leva mais alguns. Leva mais alguns a serem filhos. Pula no sofá aí, querido. Se joga na cama dele enquanto ele está dormindo, querido. Come do prato dele, querido. Beije ele, querido. Se parece com o pai. Com o que você tem parecido, querido? Você é só mais um na multidão? Ou você é a cara do pai? Quando você chega no lugar, as pessoas sentem o cheiro dele e falam: "Oh, o papai chegou", e depois vem que é você. O seu amor. Pessoas indo pro colo, aleluia. Sendo beijadas, sendo abraçadas, pessoas sendo levadas pra cama para dormir. Aleluia, aleluia. Levanta sua mão assim. Eu quero fazer uma oração com você, querido. Tem mais alguém aqui que está se sentindo tocado como eu nessa noite? Amém.
Eu não sei você. Hoje eu estou me sentindo aquela criança que voltou com um boletim todo vermelho para casa. Eu não sei o que é que eu vou falar, mas eu sei que ele está pronto para me ouvir, querido. De repente hoje ele está te batendo, mas o pai, ele corrige o filho que ele ama, amém? Então as pessoas, nós aqui ó, com a mão erguidas, com essas mãos erguidas nós vamos fazer uma oração de aliança, querido. Aliança. Eu queria que você dissesse assim, repita assim comigo: Espírito Santo, Tu és o conciliador. Espírito Santo, Tu és aquele que me conduz ao Pai. Eu quero uma aliança de filho, não quero uma aliança evangélica. Eu quero a aliança de filho. Quero novas vestes, uma sandália. Quero também uma festa. Eu quero celebrar com o meu pai nesta aliança. Prepara aí, querido, diga assim: eu me comprometo me jogar no colo. O Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas que estão tendo dificuldade de dizer isso porque nunca conseguiram se jogar no colo do seu pai terreno. Você nunca conseguiu se jogar no colo do seu pai. Você nunca conseguiu dar um beijo no seu pai. Você nunca ouviu do seu pai que ele tem orgulho de você. Eu vou te falar, querido, que eu sei o que é esse sentimento. Mas eu sei em quem eu tenho crido, querido. Eu sei os lugares que eu tenho andado. Existe alguém que anda de mão dada comigo. Ele quer tocar na sua mão, quer te abraçar. Ele quer te girar como criança, querido. Ele quer te pregar peças, te assustar de vez em quando. De vez em quando você vai ser colocado de castigo. Ele quer te beijar, querido. Aleluia, olha o perfume dele. Ele quer te chamar de filho, mas ele quer que você se sinta filho, querido. Não basta ele te chamar, ele quer que você se sinta filho. Haja como filho. Não tenha só o nome de filho, haja como filho. Vá para os pés, querido. Se jogue, brinque de esconder com ele. Brinque de pega. Brinque de tudo, querido. Se entregue a um relacionamento. Não dependa de terceiros. Eu não dependo de convites para ir na casa do meu pai. Não são os meus amigos que me levam na casa do meu pai. Eu vou na casa do meu pai. Eu tenho intimidade. Sei aonde é o meu quarto. Sei aonde é a cozinha. E mesmo que eu não conheça esses lugares, ele os apresentará a mim, me tomará em suas mãos, me chamará de filho, e eu o serei. Se aliance com ele, aleluia. Uma igreja de filhos é o sonho de Deus. Exale com o perfume do seu pai. Vista as roupas do seu pai. Oh, aleluia. Grite, chame por ele nas noites de frio e escuridão. Quando o medo vier, chame por ele. O perfume do Pai em mim, o perfume. Oh!
Shabadas. Aleluia. Nessa noite eu consigo perceber a presença de um pai de autoridade. Eu consigo identificar a presença de um pai de amor. Eu consigo identificar a presença de um pai que não negligencia os seus filhos. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, querido, nossa luta ministerial, querido, a gente não quer chegar o dia de vender um DVD nosso. A gente não quer chegar o dia de ser ovacionado nas praças dessa cidade. Se eu e minha esposa a gente quisesse alguma coisa dessa, a gente não estaria em João Pinheiro, que a gente tinha oportunidade de estar em outros lugares. Nosso desejo, querido, é ver novos filhos nascendo. Pessoas independentes, pessoas livres. Pessoas que não venham olhar para mim, o pastor Leandro, e falar assim: eu dependo desses caras. Pessoas que olhem para mim, pastor Leandro, e para outros líderes da igreja e falam assim: através deles eu descobri que eu sou livre no meu Pai. Aonde eu estiver, querido, eu posso não ser da comunidade Cristã Transformados um dia, mas eu sou filho. Posso estar em qualquer lugar. Podem me chamar de imigrante, podem me chamar do que for, podem me chamar de idiota, podem me falar o que for, podem me apedrejar. Eu posso viver o que for na minha vida, mas eu sempre vou ser filho, amém? É o que eu espero para a sua vida. Nós estamos chegando ao final, e todas as quintas, queridos, eu tenho feito um desafio. Quinta-feira passada, essa quinta-feira o desafio foi: se você sentiu a presença de Deus, se o Espírito Santo mexeu com a sua vida, se você se sentiu transformado em alguma área da sua vida, traga uma pessoa no próximo culto. Eu estou sentindo que os nossos jovens têm negligenciado, querido. Estou sentindo falta. Então o meu convite é para você, você que hoje está aqui e que viu Deus de uma maneira diferente, você que se sentiu tocado, não pelo pastor Nelson, mas pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria que na próxima semana você dividisse um pouco daquilo que Deus te deu hoje com alguém no culto, amém? Vem, esteja com a gente. Esse movimento, o Kingdom, ele não é o nosso movimento, ele é um movimento do nosso Pai, amém? O reino dele vai avançar. Eu luto pelo legado do meu Pai, eu luto pelo nome do meu Pai. Aleluia. Você pode erguer as suas mãos para a gente encerrar. Espírito Santo, nós queremos ir e cremos que vamos em paz e em segurança, que venhamos desfrutar de todas as consolações que estão no Senhor, que a graça que está no Filho, o nosso amado Jesus Cristo, esteja sobre nós, e que o amor do nosso Deus, o nosso Pai, esteja em nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. Querido, vá em paz, que o Espírito Santo te acompanhe e que você continue sendo esse filho lindo e cheiroso, amém? Quem puder ficar aí para ajudar a gente a dar uma ajeitada nas coisas aí, a gente agradece.